episódio 96 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pod Factory em São Paulo. E hoje eu vou vestir meu crachá de fã de um esporte, na verdade de uma liga que completa 30 anos agora em 2023, recebendo o André Azevedo, o narrador oficial do UFC no Brasil. André, muito obrigado pela sua presença, honrado, viu? Pô, que isso, prazer todo meu, Léo, tá conversando contigo, com a sua audiência, essa galera boa de luta, como eu costumo falar. Prazerzaço estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. E ó, começou aqui a nossa gravação com a primeira vez que eu tô dando ok pra uma gravação sem fone de ouvido, porque o André falou, putz, se eu colocar o fone, eu vou sentir que eu tô transmitindo uma luta, eu vou fazer uma impostação da voz, vou começar a virar entrevistador também. Então eu falei, tá bom, como você é profissional, tudo bem, né? Abriu essa exceção pra mim, né? Eu te agradeço, porque realmente eu me sinto mais à vontade em falar sem o fone, né? E fico menos preocupado em me ouvir, né? E poder me abrir mais. Pode ficar tranquilo que eu vou ficar ligado aqui na distância do microfone, para não perder o fio da meada. E qualquer coisa você me dá um toque aí também que eu volto aqui, beleza? Não vou ensinar o padre a rezar aqui, né? André, primeiro, você é do Rio de Janeiro, né? E você tá com o UFC Fight Pass, né? Que é o streaming do UFC, né, que hoje transmite todo o repertório do UFC ao vivo e com outros programas. Completou 5 meses no ar, né? Desde 1º de janeiro, né? Estamos aí já para completar 5 meses, sim. E você veio de uma carreira no Combate, que é da Globosat, da Globo, né? O pay-per-view. E se mudou para São Paulo, né? Para enfrentar esse desafio, né? Como é que tá a primeira adaptação em São Paulo do Carioca com a família? Pois é, Léo. Assim, eu tenho um carinho especial por São Paulo, porque eu já morei aqui há alguns anos atrás, por volta de 2007, 2008. Eu trabalhava com tecnologia, a gente estava falando. A gente tava falando. Então eu morei com meio aqui, de pagamento. Meio de pagamento, processamento de pagamento online, exato. Então eu vim para cá junto com uma startup, que era o PayPal brasileiro na época, que era o Moip, né? E aí, enfim, morei aqui de 2007 até 2009, por aí uns 2 anos. E gostei muito da cidade, muito, assim. Só voltei por conta de coisas pessoais, de família, oportunidade de trabalho, que surgiu uma boa oportunidade para mim no Rio, no mesmo segmento, né, com uma empresa que era irmã do Moip aqui. Então eu voltei, mas a minha estadia aqui em São Paulo foi maravilhosa, gostei muito da cidade e pensava em voltar um dia. Sofri um pouquinho com frio, né, e agora estou de volta, dessa vez numa fase diferente, mais maduro, fazendo o que eu amo realmente, né, respeitando a minha natureza, o que eu sempre quis fazer. E com a minha família, né? Com minha esposa, com meus 2 filhos. Moro num lugar maravilhoso, com bastante árvores. Então, tô gostando muito da vida aqui de São Paulo, essa nova fase. Totalmente adaptado, minha família toda adaptada. E não pretendo sair daqui não, cara. E vivendo, de certa forma, um sonho, né, André? Sim. Porque você já estava trabalhando, né, como narrador do UFC e até de outros esportes no grupo na Globo. Mas ser eleito, né, o narrador oficial da empreitada oficial do UFC no streaming da marca é uma honra, né? É mais que uma honra, cara. Eu vou te falar que é um presente. Porque pra gente que é fã, né, pra gente que começou a assistir lá atrás esse negócio, eu não pensava em estar nesse momento. E olha só que coisa, né? 30 anos da organização, da história, uma página nova no Brasil, um Fight Pass brasileiro, era a única área, o único mercado não explorado pelo UFC como transmissão, como distribuição, produção de conteúdo, era aqui, porque existia um acordo com a Globo. Então, pegar toda essa transição e fazer parte desse projeto é maravilhoso, cara. Eu ganho um presente todos os fins de semana, narrando as lutas, do início até o fim. Quando eu começo a minha jornada ali, o início da primeira luta, que eu tenho como hábito, falar, olha, um bom evento para todos nós. Sim. Cara, eu tô incluído para todos nós mesmo, porque eu tô mergulhado ali, primeiro como fã. Você, eu vejo e presto muita atenção, você se porta como um representante da comunidade de fãs, né? Sim. De certa forma, né? Sim, porque... Você é um de nós lá, de certa forma, né? Certamente, porque eu antes de fazer esse negócio como ganha-pão, eu era fã. Eu comecei a assistir esse negócio em 1993, 94, lá atrás para UFC 1. Sim. Sabe, com 14 anos de idade. Eu comecei a treinar jiu-jitsu por causa disso, sabe? Então, eu estar nessa posição, nesse momento,
Eu tenho que encarar como um presente Sim. mesmo. E levar isso com o maior respeito e tentar fazer sempre o melhor, Léo. É para isso que eu me dedico, cara. Uhum. Não importa se é Fight Night, não importa se é numerado, não importa se eu tô fazendo um shotô, não importa. Não importa se eu tô apresentando um programa, não importa. Se eu tô narrando luta de A, B, C ou D. Eu tento fazer com o máximo de excelência possível, o máximo de amor, o máximo de paixão possível, cara. Porque eu acho que é o mínimo que eu posso levar pra quem tá assistindo. E para mim isso é nítido, né? E André, como é que tá, assim, a receptividade do público, né? Porque eu acho que eu lembro, né, quando foi anunciado que o Fight Pass ia começar no Brasil, e eu já tava acostumado há muito tempo no combate e tudo mais, eu falei, putz, como que vai ser, né? E pra mim foi uma transição, assim, muito bem feita, com muita qualidade, né? Acho que vocês estão fazendo um trabalho brilhante, o inventário de conteúdo tá ficando cada vez maior, fora as lutas, Sim. né? Como que você sente, estando na sua cadeira lá, a repercussão com os fãs brasileiros? Tá. Eu estive 10 anos na Globo, né? E assim, desses 10 anos, no esporte da Globo, 8 eu posso te dizer que full no combate. De resto, eu fiz 2 Olimpíadas, fiz futebol, fiz outros esportes, mas eu sempre fui muito reconhecido por conta da luta, né? E assim, antes de qualquer coisa, eu tenho que te falar que eu só estou nessa posição, sentado aqui conversando contigo, por conta desses 10 anos naquela empresa que, cara, que me abraçou, que eu entrei um menino, saí um homem com pai de família, entendeu? Nesses 10 anos. Então, eu acho que essa construção que foi feita do esporte, pelo menos nesse tempo que eu estou, fizeram com que a gente chegasse nesse ponto de conversão, já o UFC sabendo para onde ele queria arrumar, sabe? Então, o que eu vejo dessa Ele já mudança... conheceu o mercado brasileiro. Já conhecia, mas não conhecia. Porque, na verdade, assim, o UFC, falando como o UFC agora, o UFC fornecia o produto, porém ele não tinha o CRM. Sim, não distribuía. Não distribuía. E não tinha o dado. Não tinha o dado. Então você não tinha conhecimento da tua base, quem estava vendo, quantas pessoas estavam vendo. Efetivamente, você tinha um número ali, claro que existia. Eu não vou nem entrar muito nessa seara, Claro. porque inclusive lá na empresa as coisas são muito bem determinadas. Sim. Né? Assim, eu não posso casar a luta, quem casa a luta é o matchmaker, eu não posso falar pela empresa, quem fala é o presidente, é o Dana White, Sim. é o Eduardo Galetti, presidente aqui no Brasil. E tomar um costa do Dana não vai ser legal, né? Pois é. Então, sem entrar muito nessa seara, eu acho que eu vejo que a mudança para o streaming acompanhou uma tendência de mercado, tá? Repito, esses anos foram anos de consolidação do esporte. Você estava acostumado a pegar o controle remoto e ligar e estar ali assistindo. Então, existia uma preocupação, com certeza, de como é que a gente ia virar esse hábito, né, do cara pegar o controle remoto, ligar e canalizar isso para o streaming. Agradeço o elogio de você, em nome da empresa até, de você falar que está sendo bem feito, que foi bem feito. Sim. Não é uma missão fácil, não foi. Tomamos algumas pauladas nesse processo, nesse início, mas... Todos os streamers tomaram. Todos tomaram. Eu tenho amigos que são vice-presidente de HBO e tudo mais, a mesma coisa. Mas vocês foram muito bem. E assim, a empresa já sabia disso. Já existia Outros ali... mercados, né, que já atuaram. Poxa, e já existia ali, a gente já sabia assim, olha, o primeiro momento vai ser porrada. Então já estava tudo mapeado. Pô, os caras não estão indo pra brincadeira, né? Empresa de capital aberto, de valuation absurdo, né? Então, eu acho que esse momento foi o momento perfeito. E foi a tempestade perfeita. Eu sou muito grato por fazer parte disso, ter sido escolhido para fazer parte disso. Você estava no lugar certo, na hora certa, e óbvio que com teu talento e teu esforço também, né? Obrigado. Mas assim, eu tava no lugar certo, na hora certa, novamente, porque lá atrás, em 2012, naquele bendito, 2011, naquele bendito chute do Anderson Silva no Vitor Belfort, eu tinha mandado meu currículo há 6 meses. É mesmo? Antes Foi daquilo, esse timing. E aí o esporte explodiu. E eles precisaram de alguém, e eu tava na fila ali, ó. E fiz lá os testes que eu precisava fazer e consegui entrar. Olha só. Então, 10 anos depois, quase 11, eu estive nessa virada, nesse momento chave aí do esporte no Brasil, da empresa mudando de um escritório, uma marca no Brasil, que representava o esporte aqui, para efetivamente uma emissora, cara. É um canal. Sim. É um canal. Uma empresa de mídia, né? Exatamente. É um canal do UFC, é um canal de TV. O que a gente faz ali, porque além do
da TV ao vivo, da transmissão. da transmissão, né? Você tem uma TV ao vivo que você bota lá 24 horas, Sim. 24/7 tendo programação. Sim. E muita gente assiste essa TV ao vivo ali, sabe? Aí o pessoal de dados, de BI, deve estar olhando o dado, né? Então, beleza, dá o pico no ao vivo, no numerado sobe, mas qual é a taxa de retorno e frequência quando não tá no evento? Sim. E aí criar mais conteúdo no inventário, como vocês estão criando, né? Exatamente. Inclusive, tem um dado que no UFC 285, foi do John Jones, a gente teve 95% da base Caramba, assistindo. Logada. E a gente teve um crescimento de 30% na base com aquele evento. Crescimento. Caramba. 30% a mais de gente assinando. Isso no 285. Falando de 287, a gente chegou à marca de 99% da base conectada. Nossa Cara, senhora. se você me disser que isso não é uma virada de chave, uma mudança de cultura, em 4 meses, isso é um negócio assustador. E por falar em assinatura, eu nem tenho números para te passar. Claro. E se mesmo se tivesse, nem poderia passar. Mas assim, a gente tá na casa das centenas de milhares de assinaturas, tá? Então, quer dizer, tá dentro do esperado pela companhia. Não, tá acima do esperado. Caramba. Para esse início de caminhada, cara. Surpreendeu a adesão e o engajamento. Então tá todo mundo feliz lá, Tá né? todo mundo feliz. O presidente tá de sorriso de canto a canto aqui, o Edu e a galera toda. E é um time muito, muito coeso, muito unido, né? Muito bacana. E você estava falando dessa questão da tempestade perfeita. A tempestade perfeita, ela tá acontecendo como um todo, né? Porque a gente tá vendo o seu caso, né? Que você saiu da Globo. É engraçado, né? Você vem do mercado onde os grandes canais projetaram os grandes nomes, narradores, artistas, seja o que for. Mas agora, na Tempestade Perfeita, que foi pavimentada por Netflix, Spotify, YouTube, Twitch, por aí vai, né? As pessoas que estavam nessa posição de destaque nos canais principais, à medida que o esporte, os eventos ao vivo foram indo para streaming, né? Seja num grande streaming ou numa plataforma proprietária como a Fight Pass, estão levando os narradores para esses outros lugares, Sim. né? E os grandes eventos perdendo exclusividade. Então aí você vê também grandes nomes como o Galvão criando seu canal no YouTube, né? Então você vê nomes que surgiram na mídia tradicional migrando pro digital. Você nunca ia imaginar o Galvão tendo um canal e narrando e batendo recorde. Mas também tem os nativos digitais como o Casimiro fazendo muito sucesso, né? Então, mas onde que eu quero chegar com isso? A hegemonia das grandes emissoras foi rompida com tudo isso, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E é um caminho sem volta. Se essas grandes emissoras não se mexerem, aliás... Estão cortando, né? Exatamente. Eu acho que já há um movimento, mas eu acho que principalmente nos últimos anos, os caras estão tendo que virar o volante mais rápido, porque a mudança é muito rápida. Sim. Então é preciso ter essa agilidade para que não se perca mais pessoas e para que não perca principalmente o público, né? Sim. A audiência. Então a gente já vê grandes gigantes da comunicação fazendo esse tipo de movimento para continuar navegando no mar, né? Porque tranquilo não navega mais tranquilo como navegava, né? Realmente. E você falou de pessoas que eram dessas grandes empresas saindo e tudo. Você sabe que nesses 10 anos de Globo, muitas vezes eu me peguei chateado. Poxa, eu gostaria de fazer outros esportes. Eu queria mais, né? Sim. Apesar de amar a luta e ser o meu carro-chefe, coisa que eu faço desde de garota, estampado na minha pele aqui no kimono, eu queria fazer outras coisas até para crescimento profissional. Falar, poxa, eu tô aqui dentro da Globo, do esporte da Globo, eu quero fazer outros esportes também. E às vezes eu ficava assim, caraca, não tem tanta oportunidade. Mas foi justamente eu não ter aberto muito leque, ficado no nicho, que me fez ser um especialista. Poucos que poderia ser eleito para ir para onde você tá agora. Exato. E hoje eu acho que o mercado, em tudo, tá? Quando a gente fala até do mercado que eu tô muito ligado, que é de tecnologia, marketing digital, influência e tal, os especialistas em nicho que constroem suas comunidades são os que geram mais engajamento e sucesso hoje em dia. Perfeito, né? Perfeito. É aquela história que se falava um tempo atrás, né? É preciso furar a bolha, sair da bolha. Não. Domina a bolha. Deixa eu ser forte aqui na minha bolha, que é um caminho de sucesso também. Então, depois que essa história toda virou, eu falei, caramba. Teve muitos acertos empíricos, né? Sim, muitos. E me fala uma coisa, como é que tá o time lá, né? Eu vejo você, Carlão, Demian, né? Tá todo mundo trabalhando bastante, né? Sim, bastante. Mas eu te falo, Léo,
A galera trabalha muito feliz. Sim, dá pra ver. Dá pra perceber? Sim. O clima cara, é aquilo ali que você vê. O que tá com a câmera aberta, É, as brincadeiras, É né? aquilo ali, cara. É aquilo ali 100% do tempo, porque as pessoas que estão ali estão felizes de estarem ali. Foram pessoas escolhidas para estarem ali. E é um momento especial, né? A gente trabalha numa firma maravilhosa, uma empresa americana, Sim. mas que tem uma coisa local muito forte. Uhum. Então, Da cultura formada já aqui, né? Em torno da marca, né? Exato. Uma autonomia muito grande pela equipe executiva do UFC Brasil. E assim, cara, é diferente de você chegar e tá o presidente da empresa de camisa de malha, Sim. usando um tênis igual o seu, de calça jeans E trocando ideia, e aí, ouvindo sugestão. beleza? É isso. O que você acha que a gente deve fazer pra melhorar isso e aquilo? Cara, você trabalhar no lugar desse, sabe, sendo ouvido, sabe, sendo valorizado pelo que você tá fazendo, não tem como a coisa degringolar, a coisa dar errado, sabe? Então tá todo mundo muito feliz e muito motivado, Léo. Todo mundo remando pro mesmo lado, cara. Isso é muito importante. É praticamente, né? Apesar de ser uma empresa consolidada, é uma operação startup, de certa forma. Sim. Né? E você pegou desde o começo, e esse negócio vai crescer muito ainda, pelo jeito, então, né? A gente tá só começando. Né? E deve ter muito plano, né, de formatos, né? Porque eu tava Sim. vendo outro dia lá que vai ter o documentário do Demian, né? Sim, Acho que é Arqueologia da Luta, né? E aí eu vi, cara, eles estão já diversificando as produções lá, né? E ele já tá gravando outro, que eu não vou bater carteira. Fantástico, o Demian, que é um jornalista também, além de ser um samurai, inteligentíssimo, super culto. Já tá produzindo outro, já tá nos finalmente, vai ser mais um documentário fantástico. Tem do Rodrigo Minotauro, que é maravilhoso, que ele roda o mundo, né, treinando. Então, assim, conteúdo... Programas de entrevistas, bate-papos, tem um resenha toda sexta-feira, 1 hora. Tem o Se Liga, que é um programa mais solto, que a gente sempre recebe um lutador, um treinador, alguém ligado à luta, um jornalista, e fala sobre o card de lutas que vai vir do fim de semana, com uma pegada bem zoeirinha, assim, sabe? Mais descontraída. Então, e a gente tá só no começo, cara. Sim. São 4 meses de operação, quase 5 meses de operação. E tanta coisa já acontecendo, Tanta coisa acontecendo e tantas coisas que irão acontecer no futuro próximo. Tem toda uma parte de estratégia que eu não posso nem entrar, que eu não tenho números e capacidade técnica para te tratar, mas de abordagem com o fã, novas frentes para o pessoal poder assinar o streaming, sabe? Novas parcerias com grandes empresas de TV, sabe? Que legal. Com operadoras de TV. Ah, entendi. Operadoras. Daqui a pouco você vai poder... Isso eu tô falando, não é segredo nenhum. O Edu fala isso em entrevistas, né? Basicamente, você vai poder pegar o controle da sua TV a cabo e vai estar no menu ali pra você poder assinar o Fight Pass e já cair, cara. Entendi. Sabe? Isso é um puta Quer dizer, passo. sem ter que entrar no app. Exatamente. Eu vejo na Apple, eu tenho uma Apple TV ligado no meu home theater e eu tenho o aplicativo do Fight Pass lá. Então minha experiência é transparente. Sim, né? perfeito. Só que, cara, é muito legal, porque eu tô lá assistindo, né? E daí eu entro lá e vejo o card. Né? Não, a tua experiência é a melhor possível. Puta, qual que é a próxima luta? Aí abro lá, ele sobe, aí eu clico, vejo qual é os stats daquele lutador, se eu quiser ver, né? Sim. Mas você concorda que vai ter gente que ainda usa, olha só o que a gente tá falando, que ainda tem TV a cabo? Sim, né? Sem dúvida. Então, pra esse cara, a experiência de usar um QR Code, tem que usar tem que usar nem o celular dele consegue, ele não consegue fazer a operação do QR Code. Por isso que muitas vezes nas apresentações eu falo, olha, tá aqui o QR Code pra você assinar, mas se tiver alguma dificuldade não tem problema, você entra no site, você baixa na tua loja de aplicativo, dá algumas outras opções, porque nem todo mundo, tem essa... nativo de tecnologia, né? Tem esse conhecimento de tecnologia, né? É engraçado, né? É um streaming, mas você tem que educar um público... Claro. Né, pra você abrir essa base aí, né? Claro. E a gente tem muito pra onde caminhar, tá? E eu te falo, cara, a base de fãs é gigante. A quantidade de gente que assiste esse negócio é assustadora, cara. É assustadora. O mercado tava formado, né? De certa forma, tá né? Aí, cara. Tá aí. A gente tá percebendo que a adesão tá sendo grande, mas com viés de alta. E, assim, parceria em TV aberta, que é importante frisar também. Sim. Com a Band, né? Com a Band. A gente abriu o ano com o card principal. Sim. Logo em sequência veio o 283 aqui no Rio. Sim. Que a gente fez na TV aberta, o card preliminar. Fechamos o principal pro Fight Pass. Então já canalizou ali uma base bacana. E
E a cada evento numerado, a cada brasileiro lutando, a cada supercard, a cada John Jones, Sim. a gente tem Esses picos. Temos picos de crescimento. E é pico com retenção, né? Exato. Porque todo negócio de assinatura, ele tem, sei lá, que nem quando falam... eu tive uma amiga que ela foi vice-presidente da HBO Max, ela falou, quando estreia Game of Thrones, por exemplo, dá um pico de assinatura, depois dá um churn, porque passou a temporada da série, né? Então Sim. tem gente que assina só pra ver aquele card específico, depois da churn, mas muitos ficam. Sim. Então você vai assim, né? Meio que crescendo assim, né? Eu não tenho de cabeça aqui o número, tá? Mas o nosso churn é bem baixo. É bem baixo. Tá abaixo do que até a gente esperava, que o Edu, né, que o pessoal dos executivos esperavam. É que o preço tá bom também. Preço bom, Tem isso também, né? E assim, Léo, pra quem gosta de luta... É nada esse valor. Se você morar nos Estados Unidos e tiver que pagar o pay-per-view de cada numerado, não tem nem comparação com o que a gente paga aqui, né? É muito caro, tipo... Agora eu não vou falar o número aqui para não falar errado. $70, um numerado, acho que é 79 um numerado só, e a gente paga um valor muito menor e tem a programação inteira. Aqui né? se assinar por ano, você vai pagar o equivalente a R$24,90 É o que eu faço, mês. Não é nada. Você não pegou a promoção de R$14,90 do início? Eu não lembro, mas eu fui na primeira semana de janeiro. Você pegou. Então você pegou, você paga R$14,90. Se eu abrir minha fatura, deve estar isso aí. R$14,90, cara. Agora, você falou, né, o mercado tava formado, vocês estão surfando essa onda que tá de alta, né, surpreendendo e tal. Como que você tá vendo hoje o mercado, não o mercado, mas... porque sempre se fala assim, o brasileiro gosta de ver brasileiro ganhando. É verdade. Né? Como que você tá vendo hoje o line-up de brasileiros lutadores, né? A gente tava melhor, agora estamos só com a Amanda como campeã, né? A gente tava com 3 campeões até pouco tempo atrás. Enfim, como que você olha pra isso? Olha... Qual é a nossa fase, na sua análise? Tá. Eu acho que a fase é boa, apesar de não estarmos com a quantidade de cinturões que estávamos até pouco tempo, mas o esporte é isso. Sim. E você... A gente veio de várias ondas de brasileiros, né? Enfim. Sim. E é muito cruel se você pegar uma fotografia e olhar pela fotografia, né? Porque o Poatan perdeu, sem mergulhar muito aqui, porque a gente tá falando aqui pra muita gente que não é hardcore do UFC, mas você pegar o Alex Poatan, que acabou de perder o cinturão pra Adesanya, uma luta antes ele havia pego o cinturão da Adesanya. Sim. Né? Havia pego. Então, se você olhar pra coisa na fotografia, é um pouco cruel. Porque vai parecer que a gente tá numa entre-safra e não é nada disso. Não é. Não é nada disso. O Charles estava com cinturão. E tem condições de pegar de novo. O Davidson tava com cinturão e por aí vai, né? E tem condições de pegar de novo. Esse é o ponto. O Charles tem condições de ser campeão esse ano. Sim. Ele passando pelo Dariush, fim do ano ele luta de novo, ele é campeão. Sim. E tem reais chances. O Poatan tá subindo de categoria. Então ele perdeu o médio, ele ganhou o médio, perdeu na sequência pro mesmo cara, o Adesanya, e ele tem condições de ganhar na categoria de cima, que ele tá subindo. Com o Jamal, agora. né, lá, né? Jamal Hill, que vai lutar com o Prohaska e tal, tem as combinações ali que a gente sabe. Então você tem caras, o Davidson mesmo, ele pode se tornar campeão novamente. Ele lutando contra o Moreno na 10ª luta dos dois. Ou caso o Pantoja vença o Moreno, ele já venceu o Pantoja, inclusive, né? O que é outro brasileiro, você vê. Tem o Pantoja que vai disputar o cinturão agora em julho. Isso. Sabe? O Durinho, beleza, teve um revés agora que era mais um cara pra chegar. Mas, por exemplo, você tem o Jailton Malhadinho Almeida. Sim, que luta baiano, agora, sabe? É exatamente, brabíssimo, sabe? É um cara que, de peso pesado, um cara que eu acho que vai ser top 5 até fim do ano, é top 5. Até o próximo semestre de 24... possivelmente vai estar disputando o cinturão da categoria de pesos pesados, que é a mais atraente de todas as categorias. Né? Se você olha para as mulheres, você tem o peso palha, que tem várias atletas no topo. Você tem a Virna Jandiroba, que é a baiana de Serrinha, Nossa, que ganhou de ganhar, agora, né? No perto sábado. do cinturão. Sim. Você tem a Mackenzie Dern, que ela é brasileira-americana. Sim. Você tem a Jéssica Batistaca, que perdeu a última luta, mas tá no topo do ranking. Você tem a Amanda Ribas, que luta em 2 categorias de peso, também está no ranking, sabe? Você tem não tem mais invencíveis, né? Você estava falando feminino, né? Pô, a Valentina perdeu, pra mim foi a maior, enfim, zebra dos últimos tempos, contando masculino e feminino, né? Sim. E ela perdeu por uma menina mexicana, Alexa Grasso, que não era nada favorita. Então, esse é o esporte, sabe, Léo? Então, terreno tem, gente tem, material humano, tem o Borrachinha que vai voltar a lutar, que é super conhecido, Paulo Costa, sabe? Então você tem uma renovação, você tem uma nova safra chegando, bons atletas se apresentando, o Diego Lopes, que você estava elogiando aqui quando a gente entrou, caramba, onde esse cara pode chegar, sabe? Não, eu não sabia da qualidade do menino até ver sábado passado. Entende? Né? Então a gente tá falando hoje aqui, poxa,
primeiro semestre de 2023, final do ano a gente pode estar com uma situação completamente diferente de títulos e de mais gente chegando. Tá muito dinâmico, né? Muito Acho dinâmico. que o ponto-chave é que tá muito dinâmico, Exato. né? Poucas dinastias, né? E esse é um ponto importante que a gente tem que tocar. A gente fala muito de Brasil porque a gente tem uma aproximação geográfica, é o nosso umbigo. Mas a gente tem que olhar para mundo, cara. Não é só o Brasil que tá nessa fase de é campeão, não é. É campeão, não é. Sim. Se você for olhar os cinturões agora, você tem nigeriano, você tem australiano, você tem mexicano, você tem chinês, você tem americano, é a minoria. E é o que o UFC queria, né? Exato, globalizar o esporte e conseguiram, né? Exato. A gente tá falando aqui de um esporte, de uma liga, né, como você falou, que é vista em 165 países. No mundo, são 193 países reconhecidos pela ONU, né? Então você tem ali um punhado de países que ainda não tem acesso. Você tem um Fight Pass global. A gente fala aí com em torno de 1 bilhão de famílias no globo. Caramba. Assinando em diversos mercados. Sabe? Poxa... Hoje o Fight Pass, ele tá no mundo inteiro. Tá no mundo inteiro. Não tem nenhum lugar onde não existe e tem a TV aberta, que nem tinha aqui. O último lugar era aqui. Caramba. Você tem o UFC Arábia, você tem o Fight Pass, o UFC Fight Pass Arábia, você tem na Ásia, que cobre Japão, China, Índia, você tem nos Estados Unidos, obviamente, e aqui era o único lugar ainda que faltava. Tem algum outro esporte que conseguiu fazer isso? Alguma liga que conseguiu jogar tudo por um streaming proprietário? Eu não tô conseguindo lembrar de outro. Olha, você tem alguns. Mas desse porte, assim? Desse porte, não. Então. Desse porte, não. O UFC é pioneiro. E, cara, isso é um negócio muito sério. Então. Isso é um negócio muito sério. Você tem a NBA, você tem a Fórmula 1, mas você não tem todo o acesso ali. Eles te vendem umas coisas, umas câmeras diferentes, mas você continua acompanhando na TV. Sim. De uma forma tradicional. Eu fico imaginando, né, vindo de tecnologia, o quanto dado o UFC tá acumulando de comportamento dos consumidores por ser direct to consumer, né? D2C. E o quanto isso vai ajudar eles a formatarem produtos e conteúdos globais, assim, né? É um negócio absurdo, né, cara? E eu acho que isso faz parte da estratégia, né? Claro. Porque quanto mais você conhece o teu público, mais você pode dar o tiro certo na direção segmentar certa. tudo, Segmentar. dar benefícios. Exatamente. Então é um negócio que... E assim, a empresa continua ganhando tração, ganhando força. Teve mais uma aquisição gigantesca agora, né? Do WWE. Sim. E se tornou aí, a Endeavor, né? Se tornou seguramente uma das maiores empresas de entretenimento do universo, do planeta. Do universo conhecido de luta. Não só de luta. A Endeavor é uma das maiores do entretenimento. Ela entrou comprando o UFC, né, dos Fertitta lá, né? E só cresceu em cima disso, Só cresceu. Comprou por 4 bi, né? Acho que era. Comprou por 4 bi. Os Fertittas compraram por 1 milhão. Isso, dos Gracies. Eles compraram por 4 bi e o valuation da empresa aí já tá... Já passou dos 10, tranquilamente. Vocês têm intercâmbio com os outros narradores do UFC pelo mundo? Intercâmbio não. Já encontrei com o... Joe Rogan. Já encontrei com o John Rogan. Anik. Com o Anik. Assim, quando tem evento aqui no Brasil, teve agora o 283, a gente faz uma reunião de produção, pré-produção, na quarta-feira, e todo mundo junto, na mesma sala. Assim, são mais os narradores, né? No caso, o Anik veio, o Anik, a Megan Olive, que é a repórter, os executivos, o pessoal de que é esposa de produção. De um dos lutadores. Do Joseph Benavides. Isso, ele mesmo, do baixinho lá. Excelente jornalista, o Olive é fenômeno. E aí eu tenho contato com o Anik, é o cara que eu mais tenho contato assim, é o Anik, porque eu encontrei, mais tenho contato, que eu tive contato, né? Dessa vez, aí no dia do evento, do pós-pesagem, a gente se cruzou, ele veio me elogiar, falou, poxa, cara, mandou benzão na pesagem e tal. Aí eu falei, tão brincando aí que eu sou o The Brazilian John Anik with a better hair. I know, mais forte também, né? Então, assim, eu tenho contato mais quando a gente se cruza nos eventos. E até na época de combate, que eu fazia o Octagon Side, ficava ali do ladinho. Eu sempre fiquei do lado da mesa da transmissão gringa. E naquele momento eu não fazia ideia que isso poderia acontecer, né? Tem um streaming do UFC aqui, não era ventilado. Então tinha contato, assim, só de conversa. Mas
de troca de experiências, assim, coisas, de reunião com os narradores do Fight Pass global. Vamos trocar aprendado. Não, é isso, por enquanto não teve. Aham. Dizem que aí desse podcast você vai pro Joe Rogan, né? É o que eu espero. Tô aqui pra isso, cara. Aqui é uma escada só, né? e é curioso isso, né? A gente que acompanha muito tempo e vê também a tradição, né, dos locutores e dos comentaristas, né? E aí falando especificamente do Joe Rogan, né? Como o cara estourou, né? Em todos os sentidos, né? Ele virou a referência, né, cara? E hoje ele tá maior do que a personagem dele, a persona dele no UFC, né? Exato. Ele conseguiu romper essa barreira. É a referência de podcaster, né? Que acessa até presidente da república pra entrevistar, né? Enfim. E que comunicador. Ele começou, na verdade, como stand-up, né? Stand-up, e depois, como por ele lutar e gostar de luta. Mas você vê lá, 25 anos atrás, quando ele começou no UFC, de cabelo menor, mais magro, né? Faixa preta do Ed Bravo. Sim. Ele é bom, faixa preta já tem um tempo. Já é um cara que gosta, né, do negócio. E tá ali no UFC pela paixão que tem, né? Porque precisaram, não tem necessidade de estar ali à frente pra ter credibilidade, pra aparecer. Claro que isso ajuda ele na vida dele também, óbvio, né? Tá à frente de uma transmissão. Não à frente, mas fazendo parte de uma transmissão. Nos numerados tá lá, né? Eu acho que é um golaço, assim, pra organização ainda ter o Joe Rogan, apesar do tamanho dele. Ter ali é um cara especial, é um cara super gente boa. E ele fala, viu? Porque eu vejo o Joe Rogan Podcast, que ele tem alguns episódios que ele leva os lutadores, né? E ele tem o MMA Show e tem o Joe Rogan Experience, que é o mais geral, né? Mas ele é muito... O que ele tem que ele critica a organização, ele é bocudo às vezes, cara. E a empresa atura, né? Porque mata o tamanho no peito dele, né? Porque é o Rogan, né? E todo mundo que é curioso, né? Que ele ficou tão grande, né? Que... todos os lutadores querem tirar foto com ele na entrevista, depois, né? Pois é. Virou uma personalidade gigantesca. Né? E que bom que ele tá com a gente, né? Sim, ainda. Sim. André, qual é a sua memória de primeira luta que você viu no UFC? E qual foi a primeira que você narrou? Cara, a primeira luta que eu vi foi no UFC 1, que eu me lembro, assim, que me marcou. Foi aquela luta do cara do Savate, que chegou até a final com o Royce, contra um cara do Sumô, que ele dá uma bicuda e o dente do cara voa. O Taylor Tully. O dente voa. Falei, que isso? Essa é a minha primeira. Eu acho que era Gerard de alguma coisa. Gerard Gordô. Isso aí, mano. Isso aí. Contra o Taylor do... Isso, que perdeu na final pro Royce, na final pro Royce, finalizado. Essa é a minha primeira... Isso é prova de fã, né? De lembrar nome de UFC 1. Não é scripted. Não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um. Inclusive o UFC 1, se alguém que ainda não ouviu, que não viu o UFC 1, tá lá na plataforma no Fight Pass. Né? Que legal. Porque a gente tem todas as transmissões ao vivo do UFC, de mais de 20 eventos. Todos os eventos estão lá? Todos? Todos os eventos estão lá. Todos. Caraca. Eu acho que um ou outro, talvez, uma luta específica de um ou outro lutador não muito relevante, talvez não tenha. De um card preliminar, né? Eu não vou te cravar que todas as lutas estão lá. Mas todos os eventos marcantes do UFC, com certeza, todas as lutas estão. Entendeu? Eu não vou falar que estão todas, porque o cara fala, mas tem a luta do que eu não achei. Então eu não posso... Mas daí você é psicopata, né? De querer achar pelo em ovo, né? Pois é. Mas assim, 95% das lutas eu sei que estão legal, lá. Cara. Eu não fucei ainda pra ver esse histórico todo. Cara, ver em formato quadrado, parecendo um VHS. Cara, faça isso. Faz esse exercício. Chega em casa hoje e bota o UFC 1 pra você ver como era, cara. É um negócio, dá até emoção, você fica até emocionado de ver aquele negócio acontecer. Sim, sem dúvida. Agora, a primeira luta, cara, que eu tenho notícia, que eu tenho memória de ter narrado, olha, eu comecei a narrar em 2012. E foram eventos em VT. Sim. Eventos pequenos, nacionais em VT. Eu não me lembro a primeira luta que eu narrei. Não me lembro. Não, do UFC. Do UFC? Cara, do UFC, a minha memória assim, mais antiga do UFC, de coisa que eu fiz, não foi nenhuma luta. Foi a primeira coisa que eu fiz ao vivo, porque o UFC a gente trabalha ao vivo, né? 100%. Sim. Foi a pesagem John Jones e Vitor Belfort. A pesagem foi a primeira coisa que eu fiz. Cara, eu tremia igual a vara verde, cara. Assim, nervoso. E eu falei, caramba, a primeira coisa do UFC que eu vou fazer ao vivo e tal. Então foi a pesagem. E foi só a chamada ou você entrevistou também?
Não, eu fiz a locução do A estúdio. locução do estúdio, da pesagem, né? tá Galera, bom. boa de luta, estamos aqui ao vivo, diretamente de Las Vegas, do Porque MGM. tinha a pesagem pro público, né? Cerimonial. Isso, cerimonial. Isso. Em loco, fiz agora no Rio, né? Eu dei uma de Joe Rogan agora no Rio, lá com o microfone. Sim. Né? Mas foi agora de 23. Mas a primeira coisa que eu fiz pro UFC foi essa pesagem do John Jones e do Vitor Belfort, lembro bem, super nervoso. E dava branco e voltava. Cara, uma coisa assim, uma loucura, mas foi uma experiência ótima, assim, que eu falei assim, caramba, consigo fazer, dá pra eu fazer, sabe? Assim. E aí foi pegando confiança. Porque você falou de que foi tudo de forma empírica, cara, foi totalmente, cara. Eu caí de paraquedas num negócio que era meu sonho, fiz uma faculdade, fiz cursos e tudo, mas eu nunca tinha... Geralmente o cara chega ali com 20 anos de rádio, Sim. com 10 anos de TV de outra emissora. Como eu cheguei agora no UFC, Exato. eu cheguei ali completamente, assim, era neófito do negócio, nunca tinha feito aquilo, sabe? E fui construindo, né? Fui aprendendo ali na prática. O que você destacaria, André? Assim, quais foram os momentos que te marcaram nessa sua trajetória narrando? Seja por representatividade de você ter participado, seja de uma narração, ou no tempo que você tá como narrador, quais grandes lutadores e lutas te marcaram? O que você traria? Tá. Eu vou além, Léo. Eu não penso nem só em narração. Porque eu acho que antes de qualquer coisa eu sou um comunicador. Sim. Então, além de narrar, eu já desde algum tempo já apresento programas, eu já faço entrevistas, já fui repórter, né? Comecei como produtor lá na época de combate. Então eu fiz outras coisas além de só narrar. Tá na frente. Então, né? eu acho que eu posso dizer assim, coisas que eu falei, caramba, que legal, situações que eu passei. A primeira situação como produtor, que eu fui produzir uma entrevista da Viviane Ribeiro, que era minha colega de combate, você lembra, né, das antigas? Sim. Me ensinou muito, inclusive. Eu fui produzir uma entrevista dela com o Minotauro. Minotauro, eu ficava acordado pra assistir lenda, né? Pride, do cara lutar, super fã do Minotauro. E hoje colega de trabalho. Porra, hoje o cara puxa minha barba, meu galã, pô, sabe? Manda mensagem, aí, como é que tá? Sabe? É meu amigo, né? Além de ser um colega de trabalho. Vou fazer um parênteses, né? Uma vez eu vi uma palestra do Washington Oliveto, né? De perto, assim, no Casa do Saber, aqui em São Paulo, assim, ele sentado, tipo, nessa distância, no sofá. Aquele esquema Casa do Saber, Casa né? do Saber. Ele falou assim, sucesso é você se tornar amigo dos seus... se você ficar amigo dos seus ídolos. E não se decepcionar com eles, né? Adiciona. Porque muitas vezes você tá muito perto do ídolo, você vê que é um ser humano. Sabe? E muitas vezes não é o que você idealizou, né? Mas se corresponde às tuas expectativas, então é maravilhoso. Sim. Perfeito. É um gênio, Oliveto. Mas bem isso, assim. Então, a primeira produção de entrevista com o Minotauro que eu conheci, eu parecia uma criança do lado do cara ali, tá com aquele monstro ali, lenda. Eu falei, caraca, tô aqui. Consegui. Sabe? Aquele sentimento de, caraca, consegui. Então, por isso que dali pra frente, o que viesse... Não travei, não fui engolido pela grandiosidade, né? Não, e tava de boa ali, feliz de estar ali. E eu sempre pensei muito assim, Léo, e penso assim até hoje. Eu sou muito grato para as coisas que me acontecem e eu procuro sempre viver o momento, cara. Sabe? Desfrutar, né? É difícil. Gratidão e tudo mais, né? Não é fácil. A gente tá sempre com a cabeça na frente, em geral. Mas você ter a cabeça de focar e de aproveitar o momento presente, se você consegue fazer isso, na maioria do teu tempo, das tuas coisas, em geral você consegue absorver mais as coisas e se... energizar. E ter posse daquilo e guardar aquilo, sabe? Sim. Então, esse momento meu com a Vivi, com o Rodrigo, ele foi diferente. Uma entrevista que eu fiz com o mestre Helson Gracie. Primeira vez que eu entrevistei um Gracie. E o cara me tratando super bem. Oi, garoto, não sei o quê. Me tratando super bem, assim, sabe? Tinha acabado de vir do Havaí, ter a cerimônia dele de faixa vermelha. Então, eu tive a oportunidade de fazer essa entrevista com o mestre Helson. Apresentando o programa. Cara, um momento marcante. Uma entrevista com o Sérgio Malandro, cara. Foi um momento... Ele luta, né? Luta, ele foi que, assim, a gente bateu o recorde de visualizações naquela época lá da entrevista com o Sérgio. Foi muito legal, foi uma experiência diferente, que mal consegui entrevistar direito, bater papo. Você tinha que levar o Sérgio Malandro pra fazer um programa de entrevista, cara. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. E eu acho que ele mora aqui em São Paulo. Acho que mora em São Paulo, sim. Boa sugestão, tá? Então, com o Serginho que eu via... E aí o Serginho é uma outra coisa, né? Eu ficava assistindo o Malandrovski em casa, né? Sim. Porta dos Desesperados. Sim,
Sim, opa. Cantava muito o disco do Serginho Malandro, sei lá, com 8 anos de idade. E o cara tava do meu lado falando de luta e falando que... E manja. Manja e falando que admirava o meu trabalho. Isso é muito maluco, cara. Isso é muito louco, Léo. Para pra pensar. Falei, caraca, eu cheguei em casa e falei, minha mulher, falei, cara, o Sérgio Malandro falou que me conhece. assiste, o cara me conhece. Eu vi o cara antes de ir pra escola. É um negócio maluco. Então me marcou. Sim. E um outro momento, acho que narrando luta, de perto ali, cara... Do lado do Cage. Do lado do Cage, eu acho que a luta do Glover Teixeira contra o Jamal, que infelizmente ele não ganhou, mas foi aquele carrossel de 5 rounds, apanhando, quase ganhou, apanhando, quase... Aquilo ali foi maluco, cara, pro meu coração. Esse momento do Glover e o título da Jéssica, que eu não narrei, mas eu estava do lado do Octagon Side. Foi quando a Jéssica jogou de cabeça a Rose Namajunas. Que ela ficou com trauma depois, né? Foi campeã. Então eu entrevistei a Jéssica, assim, logo que ela desceu do octógono com o cinturão. Foi um momento emocionante. Então esses que legal, foram momentos, assim, que de cara, assim, tirando da nuca agora, assim, foram momentos marcantes pra mim. Nossa, isso aí pra mim é de novo, né? Aquela coisa de fã pra fã, assim, né, cara? É muito, muito legal. Tem uma coisa que me chama a atenção, que a gente começou a falar lá no começo, né? Que é essa seu papel de representante da comunidade, né? E eu vejo a sua interação com o sexto round do Renato Rebelo, você participa de forma constante do podcast, né? Muito próximo, cria conteúdo com ele, levou o Renato lá pro programa de entrevistas lá do UFC Fight Pass. Mas também eu lembro, gravei isso na última transmissão que você fez, em algum momento você falou de quase todos os canais que você lembrava, né? Meio que trazendo todo mundo pra perto e falando, ó, tô aqui, tamo junto e vamos fazer isso junto, né? Como que é essa sua relação com esse ecossistema todo, André? Léo, acho que primeiro, assim, eu tenho a liberdade hoje de poder chegar na transmissão e fazer o que eu fiz. Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Outro lugar talvez não poderia, né? Com certeza absoluta não poderia. Como já tentei fazer e já gritaram no meu ouvido, ó, segura tua onda aí, sabe? Então, hoje... eu e os colegas, vou falar por mim, né? Nossa equipe, né? A gente tem liberdade editorial, respeitando os limites que devem ser respeitados. Então, com ética, com respeito, a gente consegue ter uma liberdade para fazer esse tipo de coisa, né? De chegar ali e falar, ó, galera, vocês estão representados aqui também. Vocês fazem parte desse negócio. Parte fundamental, importantíssima. Acho que seria leviano da minha parte, Léo, se eu tivesse liberdade de fazer um negócio desse e simplesmente não fizesse. Sabe? Então não é... Porque ao fazer isso tá crescendo no mercado inteiro. Cara, e assim, bicho, numa boa. Tá todo mundo remando pro mesmo lado. Pra mim é muito fácil chegar e falar isso, porque eu faço parte disso. Sim. Eu faço parte. Eu troco o WhatsApp com o Laerte, do Super Lutas, é meu amigo. Sabe? O Renato é meu amigo pessoal, vou pra casa dele, cara. Sabe? Frequenta a minha casa. Sabe? Então, assim, eu vivo isso, cara. Eu tô dentro disso, só não estou mais dentro, só não tenho um canal meu do YouTube, um Galera Boa de Luta, porque eu não tenho tempo pra ter. Porque eu tenho que rodar um monte. Senão eu teria, com certeza eu teria. Coisas que até 31 de dezembro eu não podia ter. Era proibido ter. Sacou? Sim. Então eu só não sou mais porta-voz disso há mais tempo. Sou mais porta-voz, eu só não sou porta-voz nesse ponto que você citou há mais tempo, porque eu simplesmente não podia ser. Participava do podcast lá do sexto round, mas talvez até meio que com cuidado, né? Muito cuidado. Que não me descubram tudo que eu tô falando aqui. Não, agora eu posso falar. Hoje eu posso falar disso, não tem problema em falar. Mas assim, eu comecei a fazer o podcast com o Renato em 2016. E eu tinha um e-mail autorizando, mandei um e-mail pra gerente na época, falou, olha, tem um podcast de um amigo meu, ele faz toda segunda-feira, me convidou pra fazer. Qual é o nome? É esse. Manda o link, mandei. Pode fazer. Aí você imprimiu, colou, guardou na parede do quarto ali, guardei o e-mail, falei, bom, tenho autorização. Só que depois dessa gerente, já tiveram, sei lá, 5, 6. Mas assim, a verdade é que é muita gente, é muita coisa rodando, é muito grande, então nem todo mundo observa outros players.
o olhar não estava virado pra internet. Sim. Então, e quando virou, também falei, deixa, eu não sei o que passar pela cabeça dos caras, mas enfim. Eu fui ali... Que não dê play aqui e escuta as brincadeiras que a gente faz no podcast. Eu fui meio que voando abaixo do radar ali. E ficou que foi fazendo, né? Se ninguém encheu o saco, segue o jogo, E ninguém né? me encheu o saco, que bom. E de repente até a chefia lá até sabia, da Globo sabia que eu fazia, e não me perturbaram. E se divertiam. Se divertia e tá tudo certo, entendeu? Então eu segui fazendo. Agora eu tenho liberdade pra fazer essas coisas, enfim. Mas voltando àquele assunto que você falou. Então eu acho que, cara, é o mínimo. Eu tenho microfone, cara, à minha disposição. E o pessoal te chamou, falou depois? O pessoal te mandou mensagem? Sim, uns colegas, outros, pô, agradeceram e tal, legal, bacana. Mas eu não fiz isso pra ninguém bater palma pra mim. Eu fiz porque, cara, porque eu quis fazer. E tanto que eu esqueci de vários, porque eu não tinha nada anotado. Foi no final, né? Acho que foi no final, porque eu prestei atenção, cara. Foi entre uma luta e outra, eu acho que tinha um buraco ali. E eu tinha recebido uma mensagem de um amigo de um canal do YouTube, tudo, recebi a mensagem falando uma coisa da luta, assim, que meu WhatsApp fica aberto. Aí eu falei, pô, cara, acho que eu vou dar um alô pra rapaziada que, pô, a galera rala pra caramba e bota um monte de conteúdo fantástico no ar, trabalha beça. Acho que é o mínimo que eu posso fazer é dar uma moral pros caras aqui, que sempre me deram moral também e que dão a vida por esse negócio, pelo esporte. Muita gente largou carreira aí pra embarcar nessa, né? Carreiras corporativas até, e estão fazendo E tem que tudo. se esforçar, porque o jogo, entre aspas, do conteúdo, ele é cruel também, né? Então, você tem que manter frequência, dar trabalho, produzir. Hoje em dia, não dá pra ser um produtor de conteúdo tão amador, né? Então, tem que ter qualidade de estúdio, captação, não pode faltar pauta e roteiro. Dá trabalho pra caramba. Dedicação pra caramba, né? E tem outra coisa que eu acredito também, Léo. Na carona disso aí que você falou, você falou o nome dos canais ali. Cara, eu tô numa posição, como eu te disse, eu tô com o microfone aberto do maior evento de MMA do mundo. Eu sou o cara principal da transmissão ali, né? Eu brinco com os colegas que eu sou o quarterback ali, né? O quarterback, tá com a bola. O Tom Brady do UFC. Eu tenho que lançar pros caras fazerem o touchdown ali, né? O Carlão, o Temer, o Minotauro, a Evelyn, né? Essa é a minha missão ali. Mas a gente encara muito a coisa como um time, tá? Não tem nada de Sim, dá pra ver, toca a bola aqui, puxa ali, né? Nós somos um time. Se tirar um de nós ali, a coisa não vai funcionar. Mas eu tenho o microfone ali à minha disposição. E assim, eu não me furto em tentar ajudar mesmo, sabe? E eu não tô falando isso pra dar uma de bom samaritano, não. Quem me Depois conhece, vai mandar os boletos. Quem me conhece, eu procuro retornar um pouco do que fizeram por mim. Porque lá atrás, eu só tô sentado aqui conversando contigo porque teve gente que me ajudou lá atrás, cara. Eu não sou parente de ninguém, sabe? Eu não sou apadrinhado, eu não estudei na PUC do Rio de Janeiro, nada contra a PUC do Rio de Janeiro, mas é de onde, em geral, as pessoas são pensadas, elite. O cara é filho do diretor, do não sei o que conhece o diretor, que levou. Não, cara, vim do nada, cara, eu vim lá do Fonseca. Fonseca é um bairro, poxa, de classe média baixa, de Niterói, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu lembro muito disso, porque eu, como assisto muito, ouço muito podcast, né, do Sexto Round, as brincadeiras de você em Niterói em obra, né? Então era bem isso daí, dessa história aí, né? Então, assim, lá atrás eu fui ajudado, cara, sabe? O Joinha foi o cara que eu mandei mensagem pra ele no Facebook, falei, olha, meu sonho é trabalhar no combate, tudo. O cara me respondeu em 15 minutos. Nossa, eu lembro dele no Passando a Guarda 20 e tantos anos atrás, antes dele virar empresário até, né? Pois é, do Anderson, do Lioto, do Glover, desses caras todos, do Poitin. Então o cara me ajudou, e quando eu entrei, poxa, várias pessoas me ajudaram lá dentro da produtora, da Publitape, dentro da Globo, muita gente boa. Então, assim, eu acho que o que eu posso fazer, o que tá ao meu alcance, você tem muito clareza da tua trajetória, né? Das pessoas que te ajudaram, do timing que ajudou também, né? E tudo isso, né? Sim, tem. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou, e eu sei onde eu quero chegar. Sim. É clichê, mas é verdade. Vai virar um corte, né? Então, assim... André, o que faz? O que você acha que faz um narrador ter destaque e ter longevidade na carreira e ficar associado a um estilo e tudo mais? O que você acha que é? É personalidade? É um estilo? O que você acha, na sua opinião? Eu acho que é originalidade. Personalidade, como você disse, você conseguir imprimir a sua personalidade no seu trabalho é ser original. E eu acho que o principal é ser de verdade.
Ainda mais nos dias de hoje, de redes sociais e tudo, né? Não tem como ser fake. Não tem. Se você me botar pra narrar, vamos lá, futebol americano, que é um esporte do cacete, mas eu não manjo nada, sabe? Se me botar pra fazer, eu vou estudar igual um maluco, vou sentar e vou fazer. Mas eu não vou ser 100% verdadeiro ali, Uhum. porque eu não vou ter a paixão pelo negócio. Então eu acho que o fundamental, Léo, é o cara ter paixão pelo que ele tá fazendo e em respeito às pessoas para quem ele tá transmitindo, que são apaixonados, ter conhecimento do que fala. Então eu acho uma Ser responsável, né? responsável. Eu acho uma puta de uma falta de respeito o cara que tem essa oportunidade aqui de estar com o microfone e chegar ali E cagar. e não saber É. sobre o que ele tá lidando. Só sentar e falar. É. Olhar o play-by-play e narrar jab direto. Eu acho isso uma puta falta de respeito. E eu não sou assim, nunca fui assim, nunca serei assim. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, pro cara ser um narrador de respeito, de sucesso, pro cara botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, eu acho que são esses fatores que tem que andar juntos. Sim. Ter conhecimento da coisa, ter respeito, originalidade, personalidade e estudar muito, cara. Ter repertório. 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 É. Não só da matéria, mas repertório. Isso. É por isso que a gente tava falando até antes de abrir a câmera, né? Dos colegas, né, de profissão e tudo mais, que trazem outros elementos Exato. que não é da disciplina, da luta ou do esporte, que às vezes é isso que conecta mais, Claro. né? Como vida, né? E como amizades e tudo mais, né? Sim. Mas eu vejo isso, eu vejo que tem uma coisa muito curiosa, que essa questão de verdade que você passa, e você passa seu repertório de forma leve e com bom humor. Eu acho que é essa soma que chama muito atenção, assim, no seu estilo, sabe? Obrigado. Assim, é meio que não, né? É o jeito como eu sou. Sim. Eu levo a vida de forma leve. Eu brinco, eu faço piada de mim mesmo, sabe? E eu gosto dessa brincadeira, de contar piada sem graça. É o meu jeito, cara. Então Quem quiser, eu até dou a dica, vai ouvir os podcasts do Sexto Round, que tem o André na essência. Na assim, essência ali. né? Pois Da é. quinta série, né? E detalhe, o que a gente não grava, então é o que, pô, é mais ali. O que não entra no É ar. mais os amigos ali conversando ainda, né? O que não entra no ar, né? É. Mas eu acho que é bem por aí, sabe? E essa foi uma missão que a gente conversou do projeto Fight Pass, quando começou a ser formatado. Essa história de levar conteúdo de forma leve, Uhum. né? Não dá pra você ser duro ali. Você tá no streaming, né? Você tá falando com uma galera que entende da coisa, Sim. né? Um percentual alto das pessoas ali entende. Então você não pode vacilar, você tem que levar informação, você tem que levar a técnica, explicar o que tá acontecendo, mas de forma leve. Então, Sem passar do ponto também, né, Léo? E então é isso, sem forçar a barra e tal, mas acho que é um pouco dos tempos de hoje, do mundo digital, das gerações talvez mais jovens, né, que estão acostumados a consumir conteúdo em quase forma de entretenimento, né, de uma forma leve. Então por isso que eu acho que tudo anda junto, né? Agora, André, como que é também no mundo que a gente tá hoje, né, onde todo mundo de certa forma tem uma certa influência, tem seus canais próprios, você tem lá seu Instagram, você tem suas redes sociais e tal. Como que você gerencia tudo isso? Porque eu imagino que você deve tá sendo cada vez mais abordado porque seu nome tá crescendo, todo mundo conhece, né? Você produz conteúdo nas suas redes sociais pessoais. Como que é esse lado do André, criador de conteúdo, interagindo com os fãs e com o pessoal? Assim, eu costumo responder a maioria das pessoas, todo mundo que se conecta comigo, principalmente no direct ali pelo Instagram. Né? Hoje em dia é um pouco mais difícil, porque eu costumo interagir quando são interações mais assim, de perguntas, de dúvidas, não sei o quê. Algumas interações, por exemplo, o cara curtiu, falou, muito legal a transmissão. Pô, às vezes eu boto uma mãozinha, boto um coração. Eu tento responder todo mundo, Léo, de verdade. Mas assim, eu tinha que ter 50 horas. Tá aumentando, né? Não, aumentou bizarramente. Até, sei lá, final do ano passado, até o iníciozinho de 23, eu conseguia responder, cara. Vou te falar, 99% das pessoas eu respondi ali, sabe? E essa fase, então, 2023, nova, então,
aumentou muito o volume. Aumentou muito. Meu engajamento nas minhas redes sociais aumentou bastante. Que legal. E, inclusive, eu percebi que eu precisava de um approach mais profissional. Aí vamos falar de Instagram, né? Sim. O Twitter é mais aquela coisa do play-by-play ali, eu boto algumas informações, reposto alguma coisa. Você twitta quando você tá transmitindo, né? Às vezes. Às vezes, sim, tuito. Muitas vezes eu retuito, sabe? Curto, retuito o que a galera fala. Tipo, adorei esse Diego Lopes, o que? Pô, retuitei. Entendeu? Eu costumo ter essa interação. Leio muito a hashtag ali. Mas o Instagram eu sou mais ativo de conteúdo. Sim. E aí, eu conheço um rapaz chamado Fábio Oberlander, que é lá de Niterói, já conheço há muitos anos, namorou a irmã de um amigão meu. É mais novo que eu, 10 anos mais novo que eu. Então é um cara de 30 então e ele poucos. Tem uns 60. Não, tô brincando. Obrigado, hein? Isso porque você é mais velho que eu, né? Então, eu já conheci o Fábio trabalha com produtos digitais e tudo. Eu falei, pô, Fábio, eu tô precisando de dar um tapa. Quero dar um tapa mais profissional no meu Instagram. Porque, assim, nunca fui um cara muito de expor muito a minha vida pessoal. E nunca tive muita paciência pra ficar postando coisa. Aí postava foto fora de foco, troço foto fora treinando, né? Foto treinando, coisa fora de horários, negócio meio assim. Ele falou, cara, vamos fazer um trabalho aí. E, cara, assim, meu engajamento cresceu muito no que ele vem fazendo. Deixou de ser um Instagram pessoal, meio empírico, e tá virando um conteúdo profissional do teu repertório. Exatamente. E temos, inclusive, planos de lançar produtos digitais. Eu tô falando em primeira mão. Que legal. Pra você. O foco final vai ser dividir um pouco dessa experiência que eu tenho com as pessoas e direcionar para quem quer se tornar um comentarista, quem quer se tornar um narrador, um comunicador ligado a lutas. Então, lutadores, ex-lutadores, treinadores, pessoas amantes de lutas, praticantes, quem tem um sonho. Muita gente, cara, pergunta pra mim, pô, meu sonho é narrar lutas. Meu sonho é ser comentarista. Como é que eu faço? Que legal. Então eu dou dicas ali. Aí eu conversando com o Fábio, ele falou, cara, vamos fazer um curso lá na frente. Vamos entrar nessa área. Por que não? Se uma pessoa absorver o conteúdo, a missão já tá cumprida. E, de certa forma, vira um outro CNPJ, se pode dizer assim, que é o André produtor de conteúdo. Sem dúvida. Né? Independente do curso, mas profissionalizando a rede, imagino, e assim, né, eu, como no meu nicho, eu trabalho com, além de ter meus negócios, minhas empresas e tudo mais, mas eu tenho marcas que se aproximam quando querem falar com o meu nicho e marcas internacionais, às vezes. Então, assim, provavelmente você tá tendo abordagem de marcas. Sim, estou. Te patrocinando. Sim. Até vi no seu perfil, né? De umas duas marcas, de uma academia, inclusive, né? Sim. Onde eu faço preparação física, o Demian me levou. Demian Maia, que se tornou um grande amigo meu também. Treino jiu-jitsu na academia dele. Ele me levou lá pra fazer preparação física e estimulação elétrica, né? Então, academia sem usar peso, né? Não, usa também? Usa, cara. Preparação física braba, levando choque, cara. É um negócio... Bem que legal, né? É um negócio louco. É bom pra caramba, porque você tem a eletroestimulação no músculo, então você não tem problema de articulação. Então eu faço com um peso de 5 quilos, que não vai me dar problema na articulação. Que vai ter efeito de 10 vezes mais. Exatamente. Sabe, você fazer levantamento terra com 10 de cada lado. Qual o nome da academia? Chama Williams. Williams Pro Brasil. Legal. Tenho. Marcas estão... Exatamente. Então eu vi que tinha um terreno ali que estava nascendo, que estava chegando. Eu falei, opa, eu preciso pisar aqui, mas eu preciso pisar de uma forma mais profissional. Porque não tem quem quer dizer, nesse contexto do hoje, quem é o cara que tá dominando esse terreno, né, da luta, narração, só pode ser você, né? E assim, aí eu volto àquele passo. Até 31 de dezembro eu não podia. Agora eu posso. Então, quando virou essa chave de 2023, que eu vim pro Fight Pass, eu tenho um mundo a explorar. Então eu dei esse passo. Eu poderia ter dado esse passo de profissionalizar antes. E sem profissionalizar, marcas bateram a minha porta, parcerias, e felizmente... Pra patrocinar foto desfocada. Exatamente. E eu não podia avançar, sabe? Uma coisa ou outra sim, mas não liberavam muita coisa. É questão da empresa, eu respeito, é assim com as pessoas lá, com os colegas, tudo bem, é posicionamento. Então agora eu posso, e agora eu tô dando esse passo.
e outras parcerias estão surgindo, a gente está conversando com outras marcas, então agora é um time. Você vê, eu tenho um e-mail lá que a gente se comunicou, você Sim, me abordou pelo e-mail. você respondeu super rápido, a Isso gente é combinou. importante, não tão rápido quanto eu gostaria, Não, porque mas, tô com 2 filhos lá e é uma loucura, mudança, foi na fase bem de transição, sim. né? Mas tô indo por esse caminho, Léo. Tem Então- muito que crescer, muito que melhorar, mas tô dando os primeiros passos. Então, assim, pra audiência e quem acompanha, assim, se eu abordar daqui a 1 ano, 2 anos, o André vai estar com centenas de milhares de seguidores no Instagram, ele vai chegar aqui de óculos gigante, uma corrente, um relojão. Dolce & Gabbana? Cara, acho que não. Mas, Acho que não. E aí, trazendo para esse lado, André, quando a gente soma todo o resto, né? Você fala, né? Tipo, a fase Fight Pass, aí o lado André, produtor de conteúdo, e esse engajamento subindo pra caramba, né? Que também ele vira uma profissão, de certa forma, Sim. a produção do conteúdo, junto com família, 2 filhos, mudança pra São Paulo. Como que tá gerenciar tudo isso ao mesmo tempo? Como que tá a tua rotina? Caótica. Não, porque eu tava falando assim, ó, André, eu costumo gravar, apesar do estúdio ser meu, mas eu tenho meu horário de gravação normalmente é terça-feira, Sim. no fim da tarde, né? Porque daí eu tenho agenda de outros negócios e tudo mais, beleza. Você abriu uma exceção pra mim. Sim. Aí o André respondeu, falou, ó, esse horário vai ser difícil, porque tem 2 crianças, porque, pô, se é pra estender o horário, já estende quando tem os trabalhos do UFC. Então, quando não tem, né, eu entendo perfeitamente. Falei, cara, não, a gente não vai perder essa e vamos dar um jeito. Eu te agradeço. Mas te agradeço. tá corrido. Muito, cara, muito crítico, muito corrido. E somos só eu e minha esposa. A gente tem ajuda, tem babá e tudo. Tem uma pessoa que a gente veio de Niterói com a gente, a Maria, que, pô, nossa anjo da guarda, né? Tá Qual aqui. o tamanho das crianças agora? Idade? Eu tenho um de 3 anos e uma de 5 meses. Nossa. Então eu tô naquele hippie assim. É loucura. Acorda de madrugada, 3, 4 vezes de madrugada. E 5:30 da manhã os 2 estão de pé. Meu filho até que hoje acordou 6:15, deu um refresco. E assim, não tem vó perto. Não tem tia. Ninguém. Tem meu cunhado, o irmão da minha esposa que mora aqui. Mas tem a mulher dele. Mas tem a vida dele, né? Tem a filha dele também. Tem as coisas dele pra fazer. Então a gente não tem a estrutura que tinha lá em Niterói, lá no Rio. Veio por conta dessa missão. Minha mulher, vambora. Ela veio home office, ela trabalha no estado do Rio, no Tribunal no TJ Pode do trabalhar Rio. remoto. Pode, conseguiu o trabalho home office remoto. Então isso foi um golaço. Que legal. E, cara, é loucura. Tem que rodar esse monte de prato, cara. E assim, ao mesmo tempo, eu trabalho pra cá. Tô trabalhando muito mais do que eu trabalhava. Sim. Fazendo vários esportes lá. Pô, tô trabalhando muito mais aqui. Feliz, com muitas oportunidades. Acho que tudo é uma bênção, né? Mas muita água afoga. Sim. Pouca água morre de sede, muita água afoga, afoga, né? Eu falo muito isso porque quando, tipo, eu também sinto assim, cara, às vezes você vê muita oportunidade boa chegando, mas não dá pra dar conta de tudo, cara, né? E eu acho que, e aí a gente tem que priorizar, né? As coisas, né? Então, minha prioridade é minha família, cuidar dos meus filhos. Sim. Estar presente, e levar na natação, e botar pra dormir, fazer todo aquele trabalho de pai. O meu trabalho no UFC é prioridade também. E aí fica a história de, poxa, conteúdo, rede social é importante? Mas calma aí. Se precisar segurar, segura aqui. Vai sacrificar aqui. Eu vou sacrificar um episódio numa segunda-feira lá com o Renato, no podcast, e falar, ó, cara, tanto que eles me sacaneiam pra caramba. Mas já faz parte. Já faz parte da piada, exatamente. Tem segunda-feira que simplesmente não dá. Eu tenho que levar meu filho no pediatra, eu tenho que fazer coisa da empresa, do UFC, eu tenho que sei o quê. Cara, o podcast vai ficar, né? Então eu vou tentar administrar dessa forma. E tenho conseguido. O dia podia ter mais umas 5 horinhas aí, mas... Eu não sei se você sente assim, e de novo, né, a gente não vai revelar idades aqui, não vai ser indelicado, mas é aquela fase da vida que acumula repertório e oportunidades, e você sente que você tem aí, sei lá, um tempo adiante, né, de uma década de muita capitalização em cima do construído. Você sente isso? Sinto, cara, sinto. Né? E só que ao mesmo tempo você tem que ter calma, cara, porque
É muita coisa, né? É, assim, cara, isso é uma Não análise. sei se é da idade isso, Eu acho dessa que é. faixa que a gente tá, sabe? Eu acho que faz parte da maturidade. De inclusive. consolidação de muita coisa, né? Acho que com uns 30 você olha o mundo pela frente e fala, cara, eu tenho uma vida pela frente ainda. Esse negócio não tem fim, esse negócio não vai acabar. Tem energia pra dar e vender, você tenta abraçar o mundo, mas acaba que tropeça nas próprias pernas e toma decisões equivocadas muitas vezes. Isso. Tô falando por mim, nem todo mundo é igual, né? A Sim. minha experiência de vida, assim. E hoje, é bem isso. Você sente que você tá numa fase super produtiva, você tem muita coisa pra fazer, tem energia, mas você vê assim, isso não vai durar a vida toda mais. Exato. É tipo como se fosse uma década de muita vitalidade pra consolidar as oportunidades que estão maduras, né? Exatamente, tomar decisões certas, né? Uhum. E ainda mais depois que você tem filhos, aí que você pensa, cara, eu não posso errar nesse negócio. Sim. O tiro tem que ser certeiro, né? O tiro no bom sentido, né? Sim, exato. Tem que ser certeiro, cara. Eu tenho que dar essa corrida aqui, não posso bater de cabeça na parede. O negócio tem que ser direito, porque tem uma galerinha que tá dependendo de mim aqui. Mas eu vejo isso, sim. André, eu vou fazer um capítulo rápido de fechamento de UFC antes de ir pra reta de aprendizados pessoais e o meu bate-bola final. Falando de UFC e aí de curiosidade minha, né? Uhum. Pra você, na história, qual seria a sua lista dos GOATs? Uau! Na história? Do que você viu, o que você citaria? Quantos que você quer? 5, 10? Fala aí. Bom, pra mim, Royce Gracie, não tem como não citar o Royce. Você não tá dando numa ordem de ranking, você tá falando Não. nomes. Não tô botando ranking. GOATs, no Hall of Fame. É, você bota numa prateleira. Tá bom. Vamos dizer assim. Não é um ranking vertical, é um ranking horizontal ali, né? Não, você botar os bonequinhos na prateleira do meu quarto ali. Eu coloco Royce Gracie. Eu coloco Marco Ruas. Injustiçado, deveria ser Hall da Fama do UFC. Uhum. Foi um cara que quando surgiu... Ele era diferente. Os amigos... Ele trouxe outro estilo. Você vai lembrar. Meus amigos falaram assim, cara, fiquei sabendo que a próxima fita... Porque era fita VHS, né? A próxima fita que vai chegar do UFC aí, tem um brasileiro que luta de sunga. De sunga! E que chuta pra caramba. Que chuta os outros, que machuca os outros chutando. Então foi esse cara, o Marco Ruas, que inventou essa história, né? Sim. De misturar as modalidades ali do MMA Isso. moderno. Então, eu diria que o Royce, o Marco Ruas, Anderson Silva, monstro, John Jones, que é o cara que eu vi mais genial de misturar os negócios, o John Jones, Rodrigo Minotauro e Demian Maia. Porque foi o cara que o mais purista da arte. E que teve muito sucesso. Muito. Não, sucesso, todos esses, né? Sim. Sucesso e... Sendo purista, né? No caso. Exatamente. Conseguiu colocar o jiu-jitsu no MMA como ninguém nunca havia feito. Quando o MMA já tinha se profissionalizado. Exato. E não tinha mais bobo no MMA. Exatamente, perfeito. Perfeito, né? É isso. Ele não fez isso na época do Royce. Exato. Porque o Royce fazia aquilo, mas ninguém sabia. Ninguém sabia o que era. Mas foi o primeiro. Se não fosse ele, não ia ter nenhum desses outros. Então a gente tem que botar o cara. Mas o Demian, cara, gênio. Eu vou falar os meus, tá? Por favor. Royce pelo pioneirismo, por ser o primeiro e por levar o jiu-jitsu pro mundo inteiro. Coleman, porque foi o primeiro grande wrestler do UFC, talvez. Boa. Martelo. Talvez Liddell, por conta de ter tornado o UFC, ter sido um cara muito popular. Uhum. Anderson, porque foi o cara mais plástico que eu vi. Maravilhoso, né? Acho que poderia ter parado um pouco antes pra deixar um pouco mais intacto o cartel dele, né? Mas enfim. Jones, o mais genial de todos os tempos, mas não é o que eu mais gosto de assistir sempre, mas eu respeito que ele é o mais talentoso de todos, até porque com aquela envergadura dele, ninguém chega nele. É difícil. Né? 2,15, sei lá. Acho o que Marreta chegou, hein? Verdade. Não, e o Gustafsson quase, né? Também. Levou também no final lá, né? O Reyes também chegou perto. Verdade. Teve alguns que balançaram ele, mas ele saiu das cinzas e voltou, né? Eu acho com aquele monte de loucura da vida dele, né? Sim. Diga-se de passagem. Sim. Eu acho que o Conor McGregor, por conta da expressividade dele, né, como businessman da luta, né? Sim, mudou o jogo. E o Khabib também,
Nurmagomedov por conta do que, ele representa pro wrestling, né, imbatível. Talvez o Islam seja melhor, ele mesmo fala, né, o Habib, né? Mas ele tem que fazer o jabá, né, pra vender o menino dele também, né? Muita gente diz que o Islam é muito técnico. Esses são os meus. E aí acho que tem outros também, tipo Saint-Pierre, que sempre foi muito bom, né, e alguns desses, A assim, lista né? é gigantesca, né? Se você for parar pra ver, o Vanderlei Silva, Sim. que ele fez lá no Japão, Sim. monstro, né? Sim. É muita gente boa, né? Que se você pegar as outras ligas, né, enfim, sim. os Pitbulls, né? Não, isso aí você abre um leque gigantesco, né? São históricos, né? São lendas, né? Muito bom. Última pergunta de MMA. Quem você acha que vão ser os campeões de cada categoria no final desse ano? Porra, que pergunta difícil, cara. Desse ano, 23. Vamos lá, começa com Galo. Galo, masculino. Alguém tira do Sterling? Não. Acho que o Sterling, porque ele vai fazer mais uma, vai pegar o Sean O'Malley. E eu acho que ele vai... Você acha que ele leva do Sean O'Malley? Eu acho que vai. O O'Malley evoluiu muito, muito bom em pé. Mas acho que ele vai fazer o famoso ragdoll, né? Sim. Botar pra baixo, sacudir. Eu acho que não vai querer ficar trocando com o Sterling, não. Vai fazer o que tem que fazer. Sabe a impressão que eu tenho do Sterling? Que ele é um cara que ele era meio mediano. Sim. E que a confiança dele cresceu muito. Muito impopular, né? Sabe aquele cara que entra naquele winning streak da confiança, né? No auge. Que ninguém bate o cara por um tempo, assim, né? Sim. Aura, aquela aura de campeão. E tem que ver se mantém, mas exato. aí, enfim. Mas ele fez uma cirurgia na cervical que deu um ganho pra ele, um percentual de ganho ali que tá fazendo diferença no jogo. Tá fazendo diferença no jogo. Fez uma cirurgia, curou um problema na mão e o cara realmente mudou de patamar. Tunou a máquina. Então acho que o Sterling continua campeão. Aí no peso pena a gente vai ter a unificação do cinturão no dia 8 de julho. Sim. No 290, né? Volkanovski e Rodrigues. Acho que o Volkanovski segue campeão peso pena. O Yair, né? Pantera, né? Não, o Volkanovski com o Pantera. Isso. Mas acho que o Volkanovski vence o Pantera. E aí ele, não sei se ele luta até final do ano, mas aí já passou a categoria toda limpo, né? Talvez um Sterling subindo, mas acho que não vai dar tempo de fazer mais um e tá lá. No peso leve, a gente tem grande chance do Charles estar como campeão fim do ano de 2023, mas vai depender dessa luta contra o Dariush. Então a gente vai ter Ilha da Luta em outubro, então possivelmente a última luta de cinturão vai ser em outubro contra o Makhachev, e eu não sei quem vai lutar, então por isso eu vou na bola de segurança. Acho que o Makhachev continua com o cinturão até o final do ano. Eu também acho. E aí a gente tem os 77 quilos. 77. Ih, rapaz, essa categoria tá embaçada, hein? Tem o Belal Muhammad, tem o Edwards, tem o Colby. Cara, Colby Covington. Você acha o Khamzat Chimaev, você acha que ele vai lutar pelo título em alguma das categorias, no meio médio ou no médio? Próxima luta dele já ser pelo título? Não. Acho que ele deve fazer mais uma. O cara tá patinando, né, meu? É difícil negociar com ele. O cara é muito doido. O cara é muito difícil. Muito talentoso, né? Muito, muito. Genial no que faz, mas é muito difícil de tratar com ele. Tanto que o cara tá treinando e no luta é um cara difícil de negociar, como o Colby. Sim. Um cara muito difícil também de negociar. Porque eu vejo o Chimaev, se ele disputar o cinturão, eu acho que ele tem muita chance de levar. Sim, mas eu acho que ele não luta mais de 7-7. Ele não bate mais esse peso. Ele vai lutar então, no 8-4. Teria que pegar o Adesanya. Ou... mas eu acho difícil darem uma luta de cinturão pra ele, cara. Então ele vai ter que comer um pouco de grama pra pelo disputar. menos uma, né? Pelo menos uma, né? E vejo uma luta dele contra o Borrachinha. Caraca. Legal, imaginou, cara? Eu acho que esse cara vai se tornar campeão da categoria em algum momento. Se não cagar, né? Do 84. Do 84 quilos. Mas final de 23, eu não sei se vai dar tempo dele chegar. Eu acho que o cinturão continua com o Adesanya em 23. Na categoria de cima... Você acha que vai ter revanche com o Poatan esse ano ainda? Não, né? O Poatan vai subir. O patrão acabou de falar que não tem. Vai pro o meio Poatan pesado. tava tentando cavar, né? Vai pro meio pesado. E aí o campeão do meio pesado é o Jamal Hill, que vai lutar com o Prohaska meio do ano. Cara, tem que fazer exercício de futurologia, difícil pra caramba. E puxar da memória. Mas eu tô com o ranking aberto aqui, então tá fácil pra mim. 93, o Jamal e o Hiri agora. Não sei se o Poatan vai direto pra disputa de cinturão fim do ano, acho que faz mais uma antes, mas a gente pode ter no fim do ano Poatan contra o Prohaska ou contra o Jamal, e aí eu sou mais Poatan. Eu acho que ele tem striking, porque são caras que vão trocar. Sim. E ele de 93 vai cortar pouco peso, então eu acho que o Poatan pode sim ser o campeão 93 quilos até o tem final mais de chance 23. do que contra o Adesanya. Tá. E aí... Pesado, né? Pesado. Cara, John Jones.
inevitavelmente o John Jones continua, porque ele vai fazer mais uma contra o Miocic, acho que ele bate o Miocic, e não vai dar tempo de um Tom Aspinall chegar, que vai lutar em Londres. O Ngannou não volta? Ngannou Uma super luta? não volta, e se voltar, eu sou mais o John Jones contra o Ngannou, tá? E Malhadinho, ou Jairzinho, quem quer que vença, eu acho que não vai dar tempo de chegar, então eu acho que o John Jones mantém o cinturão peso pesado. E nas mulheres? Cara, nas mulheres, Amanda. Amanda. Fica fácil essa. No peso palha, eu acho que a Weili Zhang mantém, continua com o cinturão Contra peso outra palha. chinesa, contra a Xiaonan. Eu acho que no 57 a Valentina recupera o cinturão. Eu também acho. Acho que é bem por aí. Eu acho que é isso aí também. Indo pra reta final, eu gosto de falar sobre aprendizado, desenvolvimento pessoal e tudo mais, né? Hoje, acho que você já falou de certa forma, né? Mas quais os hobbies que você tá conseguindo colocar pra descarregar a bateria? Tá. Ou carregar a bateria, no caso. Cara, assim, a música é muito presente na minha vida. Então, eu acho que ouvir música não é nem um hobby, né? Pra mim é um hábito. Que eu ouço no carro, ouço enquanto eu tô trabalhando, estudando, eu boto uma musiquinha ali e tudo. Gosto muito. Qual estilo que você gosta? Cara, eu gosto muito de rock and roll, eu gosto de punk rock, de hardcore, Boa. eu gosto de reggae. Cara, basicamente isso. Sim. Basicamente são esses estilos que eu gosto. Uma música... Aí eu ouvo um Frank Sinatra quando vai tomar um vinho com a esposa, né? Fazer aquela coisa mais romântica. Mas acho que basicamente é isso. Cara, hábitos. Atividade física. Eu tenho que fazer atividade física para eu conseguir viver bem. E minha mulher sabe disso. E às vezes a gente tá no perrengue lá com as 2 crianças e tudo. Aí chega a hora do meu treino, eu falo, vou treinar, ela vai. E tá aquele caos em casa, e eu vou pro treino, volto do treino, e olha aí, foi bom, eu volto feliz, cara. Eu falo, cara, pensa do homem feliz. Sim. Eu sei. Por isso que às vezes eu seguro as pontas aqui, porque eu sei que isso vai te tornar um marido melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor. Parceria boa, hein, André? Nossa, né? Ganhei na loteria. Fui escolhido por ela, assim, cara. Foi escolhido por ela e pelo Dana. Por ela e pelo Dana, E pelo Eduardo Galete, que é o Dana brasileiro, principalmente. Mas fui escolhido, assim, e tenho muita sorte, que minha mulher é maravilhosa. Então, acho que atividade física, seja treinar jiu-jitsu, seja levantar um peso. Tomar um choquinho. Tomar um choque, seja preparação física agora com isso, ou mesmo descer na academia do prédio e levantar um peso. É preciso. Eu preciso me movimentar, fazer atividade física. Isso tá no meu já incutido na minha personalidade, no meu ser, né? E, cara, tocar um instrumento. Eu tenho o hobby de tocar um violão, então sempre toquei desde 15 anos de idade, violãozinho. Mesmos estilos que você ouve. Sim. Gosto de tocar um Jack Johnson, uma coisa mais levada. Meio praia, assim. meio carioca, né? Pois é, o Sublime. Mas toco um Nando Reis, um Titãs, um Legião. Eu gosto de tocar violão, assim. Legal. Roberto Carlos, às vezes, que eu cresci ouvindo. Meu pai toca até hoje, sempre tocou. Então eu cresci ouvindo o disco do Pink Floyd, Caetano Veloso, Beatles pra caramba. Então essa foi a minha base, né? Muito bom. Então eu sempre toquei pros meus filhos na barriga, toco pra eles até hoje, então meio que é um ritual, uma rotina. Eu tô abrindo minha vida pessoal, que nem sou de falar muito do pessoal, mas lá em casa é meio que uma rotininha, assim, no final da tarde, que tá todo mundo... Meu filho chegou da escola, minha filha ainda não tá naquele processo de dormida. Eu sento aí, o papai pega o violão, toca um violãozinho, a mãe canta lá da cozinha, ou de onde tiver, senta junto, sabe? A gente tá sempre ali em harmonia, e a música é meio que um link disso, e a pequena agora de 5 meses adora, bota ela no meu colo, toca comigo. Agora eu entendo o porquê também do horário, do que eu te falei, vamos gravar 5 às 6, esse é o horário, né? Esse é o horário sagrado. Porque é o horário que meu filho chega da escola e tem todo... O neném dorme cedo, então a gente tem ali de umas 5 até umas 7h30, que é o horário que a gente janta, que a criança, a bebezinha tem a hora do banho, rotina, né, cara? E os dias que você não tem que estar no UFC, né? Assim, então, mas né? por sorte, os dias que eu trabalho, em geral, eu trabalho mais à noite. Então, eu consigo estar muito presente na vida deles. Entendi. Né? Consigo ajudar muito ali a minha esposa no dia a dia. Cara, é incrível isso, né? Conseguir meio que montar toda essa rotina e fazer encaixar dessa forma com família não é fácil, cara. Não é. E assim, eu preciso também estar presente para liberar, para minha esposa fazer as coisas dela. Para ela descer, para fazer uma academia, sabe? Para fazer as coisas que ela precisa fazer dela. Pra ela dar uma volta, andar, sabe? Ir por qualquer lugar que ela quiser, cara, sabe? Ela deve falar, ganha na loteria.
Tomara, né? Tomara. André, Não sou o marido e nem o pai que eu gostaria de ser ainda, tô longe, mas me esforço. ela num podcast agora ela deve estar falando isso. Ou falando mal, né? Vamos lá, eu tenho um bate-bola aqui, Tá. tá? Você já falou, mas vou repetir. Se fosse escolher um hábito Um hábito, que te ajuda, treinar jiu-jitsu. boa. Com DM ainda, né? Pô, nossa, privilégio. Um livro que você recomenda. Nossa, um livro. Ué, o que vem na tua Caraca. cabeça? Pô, eu sou ávido leitor, eu sou old school, não fui pro Kindle. não fui pro Kindle, não fui pro audiobook, meu negócio é entrar na livraria, sentir o cheiro do livro ali, do papel e Eu também consumir, gosto, né? Eu adoro. Um livro, pô, difícil escolher um, mas eu vou te falar um que meio que virou uma chavinha na minha cabeça, que foi o Sapiens, do Harari. Ah, sim, Acho que é fantástico. Fantástico. Genial. Depois Homo Deus e por aí vai. Muito bom. sim, sim. Muito bom. Um podcast, filme ou série que gostaria de recomendar. Então, de consumo de conteúdo, o que você tem consumido e chamado a atenção? Você vai falar o podcast Sexto Round? Não. Assim, podcast, eu gosto muito do Braincast. Ah, sim. Gosto muito, cara. Gosto Do Merigo. muito, do Merigo. Pra pensar, sair um pouco do mundo ali do Sim. esporte, né? Eu leio bastante coisa, a gente tá falando de repertório, né? Eu leio bastante coisa fora luta. Eu não leio nada de luta. Li uns 3 livros do meu amigo Marcelo Alonso, um Filho Teu Não Foge à Luta também li. Li o Sangue, Suor e Lágrimas, li alguns livros de luta, mas eu leio muita coisa fora de luta. E vem tudo que você falou de repertório, né? Que é Acumular importante. repertório. Que ajuda, no fim das contas, Sem lá. dúvida, né? sem dúvida. Então, podcast eu gosto de ouvir. Consumo muito podcast de luta, mas eu gosto de ouvir também fora e o Braincast. Série, você quer que eu fale tudo ou só? Um filme, uma série? Pode Um filme, falar. uma série? Cara, filme, Pulp Fiction, Tempo de Violência, eu acho animal, clássico, cara. é. Tarantino, clássico. Uma série, eu diria o Ícaro, da Ah, sim, Netflix. sim. Fantástico o Ícaro, quem não viu tem que ver. Sim. O desenrolar da história é mais maluco, É. é bom demais. É. E uma série, cara, Breaking Bad pra mim é genial. E tudo que veio dela. Better Call Saul. Só clássicos. O filme lá que é a história do Pinkman, o El Camino. Eu não sei qual que é, mas eu só vi o Breaking Bad. E um pouquinho de Better Call Saul, porque daí começou a acabar tempo e vendo outras coisas, não dá pra ver tudo, né? Não dá pra ver tudo, é muita coisa. Você sabe que eu tinha colocado uma anotação aqui de falar assim, né, cara? Você sabe que você é um corresponsável por um problema na minha casa, que assim, sábado à noite não tem filme e série com a família junta, entendeu? Em dia de luta, né? Porque, cara, tem os cards, né? E quando é numerado, principalmente, não dá pra ver depois, né, cara? Tem que ser ao vivo, tem um spoiler. Sim. E eu vejo com o hashtag do Twitter do lado, assim, pra ver o que estão falando. Eu gosto muito de ver o que tá sendo falado sobre isso. Mas você interage, né? Às vezes sim. Você, como é que você tá no Twitter? Léo Cuba. Léo Cuba? Eu vou te marcar depois, um dia. Vou prestando atenção. Boa. E penúltima, um aplicativo não óbvio que você usa com frequência. Cifra Clube. Olha só. O Cifra Clube veio do Cifras, do que ele site. Não, tem o site também, né? Cifras, você sabe que o dono, posso estar falando besteira, mas eu tenho quase Não é do certeza. Peter Jordan? É do Peter Jordan. É, Que é amante do UFC, tá? Ah, é? Ele Se acompanha? acompanha. Que Ele é legal. irmão do Malibu. Ah, é? Sabe Malibu do É Jiu-Jitsu? que eu vi uma vez num podcast que ele tava falando sobre coisas de família, o pai dele, que era industrial e tudo mais. Aham. E ele falou que o irmão era um cara da luta. É o Malibu, Sérgio verdade, Malibu. Verdade. irmão parte de mãe, eu acho, é a mesma mãe. Verdade. Ou mesmo pai, não sei. Mas é parte de um, assim. Mas o Malibu. foi como o Peter Jordan ficou, como ele começou a carreira dele como empreendedor digital, foi com Cifras, né? Foi com Cifras. E O depois Cifra ele Clube disparou com cultura pop, né? e tem diversos. Ele ganha muito dinheiro com cursos também, né? Muito dinheiro. Cara, genial. Genial. Logo mais você, mas ele... Opa! Vou estar eu e o Peter lá. Hey, Neto! Então o Cifra Clube é um aplicativo que eu uso praticamente todo dia. Pra tirar, porque... né, os acordes. Porque eu não fico gravando música de cabeça, então eu vou ali rapidinho. Eu tenho uma coleçãozinha de guitarra e eu tocava cara. muito quando era mais novo. Legal. Nunca tive banda, mas eu sempre gostei, cara, eu tenho uma Fender, uma Gibson, né, e um amplo valvulado pequeno, e eu gosto de colecionar pedal vintage, tipo Ibanez Tube Screamer, que era o overdrive verdinho antigo, você consegue tocar Aaron Blues antigo, tipo Stevie Ray Vaughan, essas coisas assim. Maneiro, hein? Eu gostava, E você saltou ali quando eu falei do punk rock hardcore, você curte? Gosto. Então, a minha Alexa em casa, quando, tipo assim, a gente tem uma regra, né? Minha esposa e minha filha, tem uma filha de 13 anos, né?
Então a gente, na hora do jantar, a gente desconecta tudo, né? E não pode levar nem celular pra mesa, Legal. né? E bota a música de fundo. Mas as minhas playlists é rock anos 80, pop anos 80, né? Blues, jazz, é o que eu escuto lá, Sei, né? E bom. é a trilha sonora da família à noite, assim, Boa, na rotina bom de casa. demais, bom demais. E a tua filha já crescer nessa pegada de música. Gosta, isso ela não tem- gosta. Ela não tem preço. tá começando aí em shows e festivais legal. nessa fase. Eu assim. tive, isso é papo pra outro podcast, mas eu tive uma banda, cara. É Tinha mesmo? uma banda de hardcore. Filhos do Totem. Eita. Tá no YouTube, tá no Spotify, tá em tudo. Tocou de 2001. Fomos tocar até uns 2016, 15, porque eu era o vocal. Sim. Aí eu falava, galera, não dá mais pra eu ficar me esgoelando em palco do underground sem retorno, que no dia No- seguinte eu tenho que narrar. E aí, então, não ia ter carreira. agora, Exato, né? exato. E é muito show sábado, né? É, E aí já não dava. eu já tive aqui algumas pessoas que eu trouxe por conta dos temas principais de empreendedorismo, conteúdo digital, marketing e tudo mais, mas teve aqui, por exemplo, o Gustavo Giglio, que é baixista da Kisser Clam, que é a banda com o filho do Andrés Kisser, Que bacana. e com o Andrés também, que é a banda secundária do Andrés do Sim. Sepultura, né? Mas eu pretendo trazer alguns que... eu conheci muito o pessoal do Angra lá no comecinho deles, assim, sabe? Então eu quero trazer um pessoal para falar sobre alguns temas que estão ligados a empreender, produzir conteúdo, mas que passa por temas que a gente gosta, assim, sabe? Sim, fantástico. Tua ideia é maravilhosa. Cifras Club, boa. Sim. Para fechar, uma frase que você se identifica. Que tá na tua cabeça, ou que você... Não crie expectativas. Crie porcos e galinhas. Porque se tudo der errado, você vai ter bacon e ovos no café da manhã. Muito boa essa. Gostou dessa, Bruna? Até a Bruna. viu. Muito boa essa. Que depois ela vai virar um post sobre isso. Mas muito bom. André, cara, queria te agradecer. Baita bate-papo. Acho que tema não faltava, né? Cada linha que a gente pegava dava pra desdobrar em outras 50 perguntas. Obrigado, viu, meu? Pela sua disponibilidade. Eu sei que você tá com o tempo reservado. Ter que se deslocar em São Paulo até, né? O meu estúdio, ele é na Zona Sul e tem trânsito e tem que correr pra dar conta tocar violão pra família daqui a pouco, né? Fugir do Obrigado. rodízio? Fugir do rodízio. Obrigado, viu? Nada, que isso. O prazer foi meu, Léo. E me amarrei no papo. Fazer sem fone pra mim foi melhor. Tá foi bom. libertador. Pude me soltar mais aqui. E muito legal, cara. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa, pela sua carreira. Você ter mudado o horário do podcast para me receber que também foi um privilégio. E muito legal saber que você é um grande fã, que você entende. E obrigado pela audiência de sempre. Tamo juntos. E André, assim, eu sou fã, viu? Como eu sou muito fã do UFC, né? E de luta, né? Assim, da mesma forma que você fala, né? Tenho o prazer de trabalhar com o Demian, com o Minotauro, assim, eu já recebi aqui grandes empreendedores e o pessoal do mercado e tudo mais, mas essa conversa aqui foi uma conversa de fã do seu trabalho, cara. Então, obrigado de verdade. Caramba, legal, fico feliz de ouvir isso. E obrigado, cara. E o dia que quiser bater outro papo aí pra gente desenrolar outros assuntos, falar sobre a vida. Lançar o seu curso. Opa, gostei. Essa é boa. Em breve. Bota um link de afiliado no episódio. Isso. Obrigadão, Léo. Então tá bom. Obrigado, André. Obrigado, pessoal que acompanhou. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.